Hoje queremos apresentar para vocês uma mensagem de esperança para os últimos dias. O texto está no livro de Sofonias, capítulo 3, versículos 18, que diz assim: os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. O texto é uma mensagem que o profeta deu ao povo de Israel no passado e que vale para nós hoje. Muitas pessoas hoje se sentem afastadas do povo de Deus, muitas pessoas se sentem desqualificadas para pertencer ao povo de Deus e muitas pessoas dentro do povo sentem-se totalmente sobrecarregado, totalmente despojado de condições para esse grande evento que se aproxima. Satanás tenta nos acusar de todas as maneiras por causa dos nossos erros, nossos defeitos, nossas falhas. Ele diz para você que você não tem condições de ser salvo, que você é pecador demais, que você errou e que você está perdendo seu tempo. Mas quero dizer para você a mesma mensagem que Deus, através do profeta, mandou ao povo de Israel, ela vale para nós hoje. Deus nos dá essa esperança. Se você que acha que se não qualifica para esses momentos que se aproximam por causa dos seus erros do passado, saiba que ainda há médico em Israel, há bálsamo e há médico em Israel. Jesus é o médico dos médicos. Ele não veio a esta terra para salvar justos ou pessoas que se acham santas e perfeitas, mas pecadores, pessoas que sentem a sua miséria interior, pessoas que vivem realmente nesse céu estéril dos desesperados, que muitas vezes não conseguem visualizar-se, né, dentro desse mundo maravilhoso que faz parte dessas promessas incríveis. E às vezes podemos ser vítimas, muitas vezes, de acusações e de ataques do inimigo. Mas olha o que diz o texto: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Ignomínia é o mesmo que vergonha. Aqui mostra pessoas do povo de Deus que foram perseguidos, que são afligidos, muitas vezes dentro da sua própria igreja. Muitas vezes você pode ser discriminado ali, você pode ser deixado de lado. Em muitas igrejas existe muitas vezes uma briga por cargos, por poder, por posição. E pode ser que você tenha sido deixado de lado, pode ser que o seu nome tenha sido colocado dentro de uma comissão e você se sentiu totalmente despojado de suas posições, desqualificado, desmotivado. Muitas pessoas não vão mais nem à igreja mais. Muitas igrejas estão ficando vazias aqui nessa região norte dos Estados Unidos, porque as pessoas cansaram de esperar um Cristo que para eles nunca vem, uma promessa que nunca se cumpre, mas os sinais mostram que nós estamos cada dia mais próximos. Então a sua dor, a dor que você sente, talvez por causa de perdas também, por causa de investimentos errados, sofrimento com a família, problemas conjugais, muitas vezes você se culpa e culpa o próprio Deus, achando por se Deus é tão poderoso, por que eu sofro tanto? Por que eu vivo essa vida miserável? Por que eu não consigo alcançar meus objetivos e meus planos? Né? Deixa eu dizer para você que Deus tem planos que estão além de todos os planos. Para Ele não existe fracasso, para Ele você não é um fracassado. Na verdade, segundo a psicologia, não existe fracasso, existem resultados. Se você fez, aplicou, tentou e não deu certo, não é que você fracassou. O resultado não deu certo. O resultado não foi bom, mas você nunca fracassa. Tente de novo. Escrevi um poema há muito tempo atrás, não é tanto tempo atrás, que vai sair no meu próximo livro, onde eu falo sobre dois infinitos, dois tipos de dores infinitas que existem dentro de nós. Quando duas dores infinitas se chocam dentro do peito,
Já há tempo golpeado por angústias atrozes, a alma ouve vozes que a chamam para o além. Nenhum coração resiste à força dessa dor. Na esfera do aquém, somos minados pouco a pouco pela ausência do amor e sustentamos sem querer uma aparência de valor para ocultar a demolição interior. Então as dores que muitas vezes sentimos, nós não conseguimos traduzi-las em palavras. Ninguém consegue traduzir exatamente o que sente. Tentamos, né? Mas Deus consegue entender a sua dor, Deus consegue entender o que está acontecendo. Por isso ele promete aqui, diz, os que estão entristecidos por se acharem afastados. Você pode se sentir afastado da igreja, afastado dos cargos, afastado das pessoas, afastado da possibilidade até de fazer alguma coisa boa para Deus, né? Das festas solenes, eu os congregarei. Aqui diz que é Deus que vai congregar, é o Espírito de Deus que vai congregar. Antes do Jesus voltar, o povo de Deus vai receber um batismo do Espírito Santo e pessoas de todas as tribos, nações e povos vão se unir. Não dentro de uma igreja, porque não haverá igreja que vai comportar tanta gente. É o povo que vai estar recebendo, ouvindo a voz do verdadeiro pastor e estará vindo em direção ao Cristo. Apenas Cristo será glorificado, não será um homem que será glorificado nesse dia, né? Então aqui a promessa de Deus mostra muitas pessoas que muitas vezes podem ter te prejudicado, pessoas que têm mais posse, mais poder do que você. Hoje o mundo nós vemos pessoas muito bilionárias que se tornam ricas em cima do trabalho e do esforço de milhões de pessoas, né? Em muitos lugares. Hoje nós estamos vendo isso por todo o mundo. Vemos hoje os tráficos, vários tipos de tráfico que enriquecem pessoas de várias formas, entre eles o mais hediondo, que está na própria profecia, que é o tráfico de seres humanos. E muitas dessas pessoas se estribam no seu ouro, na sua prata, no seu poder para oprimir. E às vezes você, por não ter ouro, nem ter prata, você se sente diminuído. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Ageu, capítulo 1, versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Mas aqueles que se apegam a Deus, em Salmo 91 diz assim, eu o salvarei porque a mim se apegou por amor, não por ouro, nem por prata, nem por interesse. E nos últimos dias, as profecias mostram, diz o versículo 12 do capítulo 13 de Sofonias, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Deus não olha para o quanto você sabe, o quanto você tem, ou para as suas características estéticas, mas para o coração, aquilo que você crê, o seu sentimento, o seu desejo de vencer esses empecilhos da natureza caída, né? Que nos torna tão frágeis, que nos torna tão debilitados num mundo cheio de dificuldades. Jesus prometeu voltar e trazer um mundo em que realmente valha a pena viver. Muitas pessoas estão tão cansadas que não conseguem visualizar uma vida eterna sem dor, sem problema, porque toda a sua vida tem sido uma luta contra a dor. Ou dores físicas ou dores psíquicas, que dói muito mais que as dores do corpo. Tenho tratado ao longo de 30 anos pessoas que chegam muitas vezes a confessar que as suas dores mentais são tantas que são muito pior do que todas as dores físicas que elas já sofreram no passado. E muitas dessas pessoas, às vezes, chegam a confessar que elas não têm mais vontade de viver. Já tenho tratado pessoas, como tratei uma mulher que tentou suicídio 5 vezes, por não suportar mais as suas dores. Então, as dores da alma, meus irmãos, são muito piores. Mas Jesus é o único médico, superior a qualquer médico, a qualquer psicólogo, a qualquer psicanalista que pode entender a sua dor. Por mais que estudemos a psicanálise, estudemos toda a ciência da mente, nós não conseguimos entender plenamente. Mas aquele que realmente fez o seu cérebro, fez o seu coração, ele sabe. Ele sabe o propósito dessa dor. Então, próximo dessa segunda e magnífica vinda de Cristo, o mundo está enfrentando as dores de parto.
Quando uma mulher se aproxima do momento de dar à luz, é um momento de dor para ela. Mas elas enfrentam essa dor porque elas sabem que depois vem a alegria de um filho ou de uma filha que nasce. Então, agora o mundo inteiro está enfrentando essas dores. E as coisas não estão e não ficará bom para ninguém. Mas são essas dores que preparam o ser humano para receber a grande alegria de uma vida que se mede pelo infinito. Um mundo que se estende para além deste mundo que nós não conseguimos imaginar. Muitas coisas estão acontecendo, você não precisa ficar preocupado com tudo que você não sabe e ansioso pelos últimos eventos. Nós devemos ficar ansiosos pelo relacionamento com o nosso Deus. Não permita que os ataques, as setas, as flechas do inimigo te desanimem. Quando o inimigo te apontar o dedo e dizer que você não pode porque você pecou, porque você errou, porque você falhou. Fixa seus olhos no Mestre. Diz uma letra de uma música, fixa seus olhos no Mestre, olhe para a cruz, porque aquele que estava ali crucificado também, ali em cima daquela cruz, ele foi alvo de muitos ataques, de deboche, de chacota, que tentava removê-lo da sua condição, fazê-lo reagir, e o diabo às vezes tenta nos fazer reagir para descer ao nível dele. Não permita isso. Então o texto diz naquele tempo, procederei contra aqueles que te afligem, aqueles que afetam a sua autoestima, aqueles que abalam a sua condição moral, que tentam destruir a sua reputação. Né? Salvarei os que cocheiam. Muitas vezes a pessoa está cocheando entre dois pensamentos, pesando uma coisa contra a outra, muitas vezes a sua indecisão, né? Há mentes que cocheiam, corações que vacilam. Deus conhece tudo isso e Ele te trata com carinho, Ele não esquece de você. Recolherei os que foram expulsos. Se você já foi expulso de um clube, de uma igreja, de uma cidade, de um relacionamento, se alguém te expulsou da sua vida, da vida dela, talvez uma pessoa que você amava, você se sente abandonado, se sente triste por causa disso, aqui diz, recolherei os que foram expulsos. São exatamente esses que Jesus procura, porque Ele nunca te expulsa. Ele diz, aquele que o Pai trouxe a mim, aquele que vem a mim, eu nunca o abandonarei, jamais o lançarei fora. Né? E farei deles um louvor, né? Em toda a terra em que sofrerem a ignomínia. Então, confie, acredite, nós estamos muito próximos do lar, já podemos sentir por todos os acontecimentos que estão nos rodeando, né? Já podemos sentir os passos de um Deus que se aproxima. E à frente dele vem a labareda que consome, já é a escória da nossa alma. Tudo aquilo que nos afeta e que nos incapacita para o céu tem que ser consumido. E por isso temos que, como ouro, passar pelo fogo, né? Pelo cadinho. O ouro, quando é encontrado na pedra bruta, ele vem com escória, com material impuro, então ele precisa passar pelo fogo, e no fogo só é consumido a escória. O ouro verdadeiro não consome. Ele derrete, mas ele não se destrói. Da mesma forma, a nossa fé tem que ser provada no fogo da aflição, no fogo do sofrimento, muitas vezes, que muitas pessoas não entendem. E que Deus possa te abençoar. Não desanime por causa das dificuldades e dos problemas. Eles virão, mas o Espírito de Deus nos basta para nos fazer suportar aquilo que seria insuportável sem o apoio de Deus. Fique conosco, não desista, procure continuar assistindo esses programas. E lembre-se que a promessa de Jesus é certa, ele dizia, eu voltarei outra vez. Quando estava terminando a Segunda Guerra Mundial, próximo já do final, muitos soldados americanos haviam sido presos pelos japoneses. E o general MacArthur havia prometido para eles, através a sua frota, ele disse que voltaria para libertá-los. E os soldados ficavam esperando o general voltar. E eles estavam quase desanimando, alguns já estavam muito doentes, porque eram muito maltratados pelos japoneses. E aqueles mais resilientes falavam, não desanime, o general disse que vai voltar. E muitos dizem, mas já está passando muito tempo, nós não temos, creio que não vamos sobreviver até lá, os japoneses vão nos matar. E num dia os japoneses anunciaram que no dia seguinte todos os soldados que foram capturados seriam no dia seguinte fuzilados. E eles estavam totalmente desesperados, estavam tristes,
acabrunhados. Aquela noite ninguém conseguiu dormir, já estavam dias sem comer, né? Sedentos. Foi uma noite horrível, diziam os que sobreviveram. E quando chegou o próximo dia, começou a raiar, e muitos disseram, e onde está o general MacArthur? E quando o dia começou a raiar, os japoneses foram buscar os soldados para poder levar para o pelotão de fuzilamento. Quando já estavam chegando para levá-los, soaram os alarmes ali naquela região, naquele quartel. E era um corre-corre para cima e para baixo, e todo mundo perguntou o que está acontecendo. E alguém anunciou, o general MacArthur voltou. E ele voltou com toda a frota americana bombardeando os japoneses. E ele conseguiu salvar aqueles soldados. Muitos deles foram salvos desse ataque. E Jesus também prometeu voltar. Ele disse, eu voltarei. Então não desanime, por mais que seja difícil, por mais que o inimigo possa dizer para você que você é um derrotado, que você não vai conseguir, você pode receber acusações hoje de pessoas que ontem te amavam, pessoas que ontem diziam que estariam contigo até o fim. Mas não permita que os seus problemas sejam maior que a sua fé. Fixa teus olhos no Mestre. Confia nesse Salvador, porque é Ele realmente que pode levar-nos desse mundo caído para o mundo realmente eterno que nós esperamos. Que Deus te abençoe. Querido Pai, te agradecemos por esse momento, pedimos que abençoe essa pessoa que nos ouve. Só o Senhor conhece seu coração, suas dores, as suas lutas. Que o seu Espírito possa abraçá-la onde quer que ela esteja, possa fortalecer-lhe a fé e ajudá-las a contemplar, Senhor, através das nuvens, a estrela da esperança que pode nos mostrar que o Senhor Jesus está voltando e que nele nós temos a esperança e a certeza da salvação. Amém.